padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, para proclamar a palavra, tarefa nossa e uma essencialidade na nossa vida. Proclamar a palavra e acolhê-la com amor, como verdadeira comida e verdadeira bebida. Por isso somos chamados a nos deixar diariamente a sermos interpelados pela palavra de Deus. Palavra que nos traz perspectivas tão bonitas e importantes. Quando os discípulos viram a Jesus andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas veio uma palavra bonita do coração de Jesus para o coração de cada um de nós. Coragem, sou eu, não tenhais medo. O Mestre, meu irmão, minha irmã, com a força da sua presença, infunde coragem e amor no coração de seus discípulos. Oportuno é o que reflete as homilias sobre o Evangelho de Lucas de Orígenes, quando diz: sou jovem e desprezado, mas não esqueço os vossos mandamentos, lembrando o Salmo 118. Com magnificência participo dos bens celestiais. Sou recebido com honras à mesa celeste, que dispensa a água das chuvas e os produtos da terra e os frutos das árvores. Para abrandar minha sede, não preciso procurar rios ou fontes. Cristo é o meu alimento, Cristo é a minha bebida. A carne de um Deus me sustenta e o sangue de um Deus me desaltera. Para saciar-me, não espero as colheitas anuais. Cada dia Cristo se dá a mim como alimento. Não tenho motivos para temer que alguma tempestade do céu ou a esterilidade da terra me prejudiquem, contanto que eu persista em amorosa e filial devoção. Não desejo sobre mim uma chuva de codornizes antes tão esperada, nem mesmo a do maná preferido de todo e qualquer alimento. Nossos pais o comeram, mas continuaram com fome. Orígenes continua para dizer e sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. Meu alimento é de tal natureza que, se alguém o comer, não terá mais fome. Não é manjar que nutre o corpo, mas alimento que fortifica o nosso coração. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amado e amada de Deus, este é o grande risco para o coração de qualquer um de nós, nas circunstâncias concretas da nossa vida, nas circunstâncias da vida do nosso tempo. Endurecer o coração, portanto, nos incapacitar para a força do amor de Deus. Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e alimentado 5.000 homens. Depois disso, envia os discípulos na barca, indo à frente deles para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Logo depois de despedir a multidão, Jesus sobe ao monte para rezar. A sua força tem uma fonte, ele é uma fonte inesgotável. A inesgotabilidade desta fonte de Cristo, Filho de Deus Pai, é Deus o Pai de todos nós.
Ele vai se realimentar no seu caminho, na sua missão. Por isso tem força. A sua força vem da sua intimidade com Deus, que só se faz através da oração. Depois de orar, Jesus então volta e no meio do mar, caminhando sozinho, os discípulos cansados de remar, pois o vento era contrário, Jesus pelas 3 da madrugada vai até eles andando e queria passar à frente deles. Os discípulos ficaram assustados, pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar. Não conheciam ainda, como não conhecemos a força do amor de nosso Deus. Todos o tinham visto e ficaram assustados. Jesus lhes diz uma palavra que deve ecoar todo dia e cada hora no coração de cada um de nós, porque Ele garante por ser a fonte. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Subiu na barca, o vento cessou. Os discípulos ficaram muito espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Não tinham compreendido que Deus é a fonte de toda misericórdia, e na força da misericórdia acontecem os milagres da restauração da vida. A presença amorosa de Cristo, nosso Mestre e Senhor, é nosso sustento. Sublinha bem esse sentido os sermões de São Próclo de Constantinopla, um bispo do século V, quando diz: Cristo manifestou-se ao mundo e, pondo ordem onde havia desordem, encheu-o da beleza e de alegria. Tirou o pecado do mundo e do mundo expulsou o inimigo. Santificou as fontes das águas e iluminou os corações dos homens. Aos milagres acrescentou milagres ainda maiores. Hoje a nossa terra e o mar repartiram entre si a graça do Salvador e o mundo inteiro encheu-se de sua alegria. Por isso celebramos a dádiva bonita de Cristo que se manifesta a nós. De fato, na precedente festa do nascimento do Salvador, a terra se alegrava por ter o Senhor no presépio. Mas nós agora temos a alegria bonita da sua presença e da sua manifestação a nós cada dia, enchendo o nosso coração de alegria. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos a Deus a graça de percebermos a manifestação que o Senhor faz do seu amor para conosco. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.